Hoje você vai conhecer 3 momentos que mudaram o rumo da história. João Batista, o profeta que preparou o caminho, é preso. Atrás das grades, o deserto se cala, mas o propósito de Deus continua em movimento. Em seguida, uma mulher marcada pela vergonha encontra o olhar que conhece sua alma e descobre, diante de um poço, que o amor de Deus é mais profundo que qualquer passado. E, por fim, um oficial romano, um homem de autoridade, mas de coração quebrado, atravessa quilômetros em busca de ajuda e se curva diante de um carpinteiro judeu implorando pela vida do filho que ama. 3 encontros, 3 histórias unidas por um mesmo propósito: mostrar que quando a voz do homem se cala, o poder do Filho de Deus começa a agir. E se você deseja seguir comigo por essas jornadas de fé, onde cada cena da Bíblia ganha vida diante dos seus olhos, aproveite este instante para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum capítulo dessa caminhada pela história que mudou o mundo. Agora, imagine. O sol começava a descer sobre o deserto da Judéia. O vento levantava poeira fina entre as pedras secas. Ao longe, o rio Jordão ainda refletia o brilho alaranjado do entardecer. Homens simples se reuniam nas margens, lembrando da voz que um dia ecoou forte naquele lugar: "Preparem o caminho do Senhor." No outro lado do rio, os passos do Messias começavam a ressoar. E com eles, um novo tempo estava nascendo. Enquanto Jesus começava a se tornar conhecido na Judéia, do outro lado do rio Jordão, João Batista continuava cumprindo fielmente sua missão. Sua voz ainda ecoava no coração do povo, uma voz que preparou o caminho, chamando Israel ao arrependimento. Durante meses, João batizara multidões. Homens e mulheres de todas as partes vinham ouvir o profeta do deserto, aquele que vestia peles de camelo e se alimentava de mel silvestre. Mas, com o tempo, os olhos e os corações das pessoas começaram a se voltar para outro homem, Jesus de Nazaré. Alguns discípulos de João começaram a ficar confusos. Eles foram até o mestre e disseram: "Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, de quem você deu testemunho, agora está batizando e todos estão indo atrás dele." João os ouviu com serenidade. Seu olhar era firme, mas cheio de paz. Ele respondeu: "O homem não pode receber nada a não ser que lhe seja dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. O amigo do noivo se alegra quando ouve a voz do noivo. Por isso, esta alegria é completa em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua." Essas palavras marcaram o fim de uma era. João sabia que sua missão estava cumprida. O mensageiro havia anunciado o rei. Agora era hora de sair de cena. Mas logo depois disso algo aconteceu. O profeta foi preso, por ordem de Herodes Antipas, o governante da Galileia. João havia tido a coragem de denunciar publicamente o adultério de Herodes, que havia tomado a esposa de seu próprio irmão, e por não suportar a verdade, o rei mandou prender o profeta. As paredes frias da prisão não silenciaram a fé de João. Lá dentro ele orava, lembrando-se do Jordão, das águas e das multidões arrependidas. Mas, acima de tudo, sabia que havia chegado a hora de Jesus brilhar. Os evangelhos registram esse momento como uma transição clara. Depois que João foi preso, Jesus voltou para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. A voz que clamava no deserto se calava, mas o Verbo de Deus agora caminhava entre os homens.
E essa mudança representava algo muito maior. A lei e os profetas haviam preparado o terreno, mas agora o reino de Deus estava sendo anunciado em carne e osso. Jesus honrava João. Disse mais tarde aos discípulos que, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, porque João apontou o caminho. Mas Jesus é o caminho. João mostrou o Cordeiro, mas Jesus é o Cordeiro. João chamou o povo ao arrependimento, mas Jesus trouxe a salvação. A prisão de João foi o sinal do fim de uma etapa, e com ela o cenário espiritual começava a mudar. O Messias agora andava livre pelas aldeias de Samaria, pronto para quebrar barreiras e revelar que o amor de Deus não estava restrito a uma nação, mas disponível a todos, judeus, samaritanos e até mesmo aqueles que ninguém considerava dignos. A próxima parada de Jesus seria um poço, ao meio-dia, no encontro que mudaria para sempre a vida de uma mulher e de toda uma cidade. O sol estava no ponto mais alto quando Jesus chegou aos arredores de Sicar, uma vila na região da Samaria. A caminhada havia sido longa, os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida, e ele, cansado da viagem, sentou-se junto a um poço antigo, o Poço de Jacó. A poeira grudava nas sandálias e o ar seco fazia arder a garganta. Mas naquele dia, Jesus não estava ali apenas para descansar. Ele tinha um encontro marcado pelo próprio Pai. Um encontro que mudaria a história de uma mulher e de uma cidade inteira. Logo, uma mulher se aproximou com um cântaro nas mãos. Ela vinha sozinha, debaixo do sol forte, em um horário em que ninguém costumava buscar água. As outras mulheres do vilarejo vinham de manhã cedo ou no final da tarde. Mas ela preferia o silêncio, talvez para evitar olhares e comentários. Quando ela se aproximou, Jesus olhou para ela e falou primeiro: "Dê-me um pouco d'água." Surpresa, ela respondeu: "Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana?" Os judeus e samaritanos se evitavam. Séculos de preconceito e hostilidade separavam os dois povos. Mas Jesus nunca se deixava limitar por fronteiras humanas. Ele quebrou o silêncio com uma frase que abriria os olhos daquela mulher para algo muito maior. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você mesma me pediria e eu lhe daria água viva. Ela olhou ao redor, confusa. Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem balde. Onde pode conseguir essa tal água viva? Jesus respondeu, olhando dentro dos olhos dela. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher ficou em silêncio. Havia algo naquelas palavras que ia além da metáfora. Como se ele conhecesse sua sede mais profunda, aquela que água nenhuma poderia matar. Ela tentou mudar de assunto. Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui. Mas Jesus foi mais fundo. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ela baixou os olhos. Eu não tenho marido. Jesus respondeu com ternura, sem condenação. Você falou a verdade. Teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Ela ficou sem palavras. Como ele poderia saber? A vergonha que a fazia buscar água sozinha, debaixo do sol forte, estava exposta, mas, pela primeira vez, ela não sentiu julgamento. Apenas amor e verdade misturados. Vejo que o Senhor é profeta, disse ela. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo é Jerusalém. Jesus, então, revelou uma das verdades mais profundas do Evangelho. Creia em mim.
está chegando a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher ficou emocionada. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus disse algo que raramente dizia de forma tão direta. Sou eu o que está falando com você. Naquele instante, os discípulos voltaram da cidade surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher samaritana, mas ninguém ousou interromper. A mulher, tomada por uma mistura de alegria e incredulidade, deixou o cântaro ali e correu de volta para a vila. Entrou pelas ruas gritando: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" O povo se agitou. Homens e mulheres saíram das casas e foram até o poço. E muitos creram, não somente por causa das palavras dela, mas porque viram e ouviram o próprio Jesus. Ele ficou 2 dias entre os samaritanos. 2 dias em um lugar onde nenhum judeu costumava ficar. E o Evangelho registra as palavras dos moradores daquela vila. Agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A mulher, que antes evitava o olhar das pessoas, agora corria pelas ruas com o coração em chamas. A vergonha havia se transformado em testemunho. E por 2 dias, Jesus permaneceu entre os samaritanos, ensinando, curando e revelando que o amor de Deus atravessa qualquer fronteira. Jesus voltou para a Galileia. O sol caía suave sobre as colinas e o povo começava a ouvi-lo com atenção e admiração. Caná era o mesmo lugar onde tudo havia começado, onde a água se tornara vinho. Mas dessa vez, o milagre viria de um coração aflito. Na cidade vizinha de Cafarnaum vivia um oficial do rei, um homem de posição, mas de alma angustiada. Seu filho estava à beira da morte. Nenhum médico conseguia ajudá-lo e o desespero já tomava conta da casa. Mas então, o pai ouviu que Jesus havia voltado para a Galileia. Sem pensar 2 vezes, deixou tudo para trás e seguiu viagem, subindo as encostas até Caná. Quando encontrou Jesus, caiu aos seus pés e implorou: "Senhor, desce comigo antes que meu filho morra." A voz de Jesus foi serena, mas firme. "Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão." O homem não desistiu. Com lágrimas nos olhos, respondeu: "Senhor, vem, antes que meu filho morra." Jesus olhou para ele com compaixão e disse apenas uma frase: "Pode ir, o seu filho vive." O oficial ficou em silêncio por um instante. Não havia toque, nem sinal visível, apenas uma palavra. Mas algo dentro dele mudou. Ele acreditou. E desceu de volta para Cafarnaum com o coração cheio de fé. No caminho, ainda longe de casa, alguns servos correram ao seu encontro. Gritavam de alegria: "Seu filho está vivo!" O pai perguntou: "A que horas ele melhorou?" Eles responderam: "Ontem, à 1h. A febre o deixou." E o homem lembrou: foi exatamente a hora em que Jesus havia dito: "O seu filho vive." Ele olhou para o céu, emocionado. A distância já não importava, porque o poder de Jesus havia atravessado caminhos, montanhas e quilômetros e alcançado seu lar. Naquele dia, toda a sua casa creu. O milagre não foi apenas a cura do corpo, mas o renascimento da fé. Mas os sinais estavam apenas começando. Enquanto o povo da Galileia se maravilhava com o poder de Jesus, algo extraordinário estava prestes a acontecer em Nazaré, a cidade onde ele crescera e onde muitos ainda o viam apenas como o filho do carpinteiro. No próximo episódio, você vai ver como a fé e a incredulidade podem dividir uma mesma multidão. E por que o maior obstáculo para o milagre, às vezes, nasce dentro de casa. E agora eu quero ouvir você.
Qual dessas 3 histórias mais falou ao seu coração? A prisão de João, que mostrou coragem diante da verdade? A mulher samaritana, que descobriu a graça no lugar da vergonha? Ou o oficial romano, que viu um milagre nascer de uma simples palavra de fé? Deixe seu comentário e compartilhe o que Deus ministrou ao seu coração. A sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas também. E se esta mensagem tocou você, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa se lembrar de que nenhuma distância é grande demais para o amor de Deus. Que a paz de Cristo esteja sobre sua vida, que o amor do Pai envolva o seu mar e que o Espírito Santo renove hoje a sua fé, para que, como aquele pai em Cafarnaum, você também creia antes mesmo de ver. Amém.